E essa história de apontar o dedo para os erros da igreja para querer justificar a reforma protestante não faz sentido nenhum. A não ser que as igrejas que sucederam a reforma fossem exemplos de santidade. E sabemos que não é bem assim. Fala pessoal, tudo certo? Finalmente chegou o tão esperado dia. Hoje nós vamos falar sobre as indulgências. Já faz um tempo que eu estou falando que eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto e é hoje. Primeiro, eu quero agradecer aqui o seguidor do canal que sugeriu o tema lá nos comentários. Obrigado, meu irmão, é um prazer tê-lo aqui com a gente. E vamos lá. Por vezes, algumas pessoas ficam assustadas quando o assunto indulgência aparece, sobretudo por conta dos problemas que tivemos lá entre os séculos XV e XVI. Mas hoje nós vamos desmistificar esse assunto. Até porque indulgência é uma realidade que existe ainda hoje na igreja, e nós não temos problema nenhum com isso. Por isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para continuar recebendo o nosso conteúdo, e quem quiser fazer uma contribuição para o canal é só usar aqui embaixo a opção Valeu, escolher um valor, fazer um comentário que eu respondo lá. Em todos os meus vídeos eu estou deixando aqui embaixo nos comentários o link para quem quiser comprar a sua Bíblia ou o seu catecismo. Todo católico deveria ter em casa pelo menos uma Bíblia e um catecismo da igreja. É o mínimo. Então vamos começar vendo o que diz o Catecismo da Igreja no número 1471. A indulgência é a remissão perante Deus da pena temporal devida aos pecados cuja culpa já foi apagada. Remissão que o fiel devidamente disposto obtém em certas e determinadas condições, pela ação da Igreja, a qual, enquanto dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, consoante liberta parcialmente ou na totalidade da pena temporal devida ao pecado. O fiel pode lucrar para si mesmo as indulgências ou aplicá-las aos defuntos. Acho que ficou bem claro, né? A indulgência não é o perdão dos pecados. O perdão dos pecados nós católicos recebemos através do sacramento da penitência, ou confissão dos pecados. Claro que o arrependimento é essencial para isso. Essa é a lógica do sacramento. A pessoa reconhece o seu pecado, se arrepende, busca o sacramento e a igreja, fazendo uso da autoridade dada pelo próprio Cristo, dá ao fiel o perdão dos pecados. E é por essa mesma autoridade de ligar e desligar, como está lá em Mateus 16, 19, que a igreja concede a indulgência a todo fiel que estiver devidamente disposto e cumpra os requisitos necessários. A indulgência é, portanto, a remissão das penas temporais dos pecados, ou seja, as manchas do pecado que nós falamos no vídeo anterior, aquela que pagamos no purgatório. Lembra que eu disse para vocês que para a gente entender o que é a indulgência, a gente precisava primeiro entender o que é o purgatório? Justamente para que isso fique bem claro. Quem busca a indulgência como garantia de salvação está perdendo o seu tempo, já que não é assim que funciona a ordem da salvação. A pessoa precisa obrigatoriamente ter morrido em estado de graça e estar no purgatório. Então, quem não assistiu o vídeo anterior, depois desse vídeo vai lá e assiste. Vou deixar até o link no final desse vídeo para facilitar. Claro que quem teve uma vida santa e foi direto para o céu não precisa se preocupar com o purgatório, tampouco com indulgência. Mas como não é essa a realidade da maioria, ou seja, a maioria de nós não vive uma vida digna suficiente para ser levado diretamente aos céus, a nossa esperança, pelo menos para a maioria de nós, é o purgatório. Porque uma vez estando lá, nós temos a certeza que estamos salvos.
estamos sendo purificados para um dia sermos dignos de estar na presença de Deus. E é esse o princípio da indulgência, já que ela paga somente as penas que derivam do pecado, aquelas que pagamos no purgatório. Desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas é para ficar bem claro qual é o efeito da indulgência. Desse modo, qualquer pessoa que crê na sua salvação, mas tem consciência que não é digno de contemplar Deus face a face, pode buscar para si uma indulgência ainda em vida. Assim como também pode buscar uma indulgência para um ente querido já falecido. É claro, a gente não comentou, mas a lógica é a mesma. De nada vale a indulgência para quem já foi condenado. Vou repetir para que fique bem claro: indulgência não salva ninguém. Ela é para pessoas que, embora sejam condenadas em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. Como a gente viu no vídeo anterior, lá quando lemos 1 Pedro 4,6. Logo, a indulgência serve apenas para as almas do purgatório. E aí algum católico pode estar pensando: não é muita pretensão da igreja dizer que tem autoridade para diminuir ou quitar a pena do purgatório? Sim, porque protestantes não acreditam em purgatório, quiçá em indulgência. E isso é uma crença exclusivamente católica. Mas aí eu pergunto: qual autoridade é maior? Diminuir ou quitar a pena do purgatório ou perdoar os pecados? Se eu creio em um, por que duvidaria do outro? Agora, se tem católico que se recusa a entender essa realidade, aí me desculpa. Precisa urgentemente voltar para a catequese e estudar melhor a doutrina católica. Tá, mas se é assim, qual foi a confusão que aconteceu naquele período ali entre os séculos XV e XVI? Aqui eu vou beber da fonte do professor Lucas Lancaster. Claro que eu sempre busco confirmar as informações, não por desconfiar do professor, mas porque foi assim que eu aprendi. Sempre buscar mais autores que possam reafirmar ou confrontar determinados assuntos. E no nosso caso específico, claro, a posição oficial da Igreja. O fato é que naquele tempo a Basílica de São Pedro, que é sem dúvida a catedral mais importante do cristianismo, sobretudo para nós católicos, afinal é onde está o túmulo de São Pedro. Acho que todos sabem a importância que Pedro tem para a Igreja Católica, mas o fato é que a Basílica de São Pedro, construída por Constantino, estava em ruínas e precisava ser reconstruída. Então, dentre as obras de caridade normalmente exigidas para receber uma indulgência, está a esmola. Obras essas que estão de acordo, claro, com aquilo que Cristo pregou. Mas então, diante da necessidade de reconstruir a Basílica, o Papa Leão X concedeu uma indulgência a todo aquele que contribuísse com uma esmola para essa obra, que não era para o Papa ou para qualquer outro bispo, mas para toda a Igreja. Mas não era só isso. Para receber uma indulgência, era e é necessário o arrependimento, a confissão dos pecados, participar da missa, receber a Eucaristia, a peregrinação como ato de devoção e penitência, mas isso pode variar de acordo com cada indulgência. Tá, até agora tá tudo bonitinho, mas infelizmente não é só isso. Infelizmente, há muitos relatos de abusos por parte de alguns membros do clero que distorciam a doutrina da Igreja e passaram dos limites. E praticaram, sim, a venda de indulgências. Tanto que São Pio V decretou uma pena de excomunhão automática para aquele que vendesse indulgência, como uma forma de coibir essa prática. E é esse o X da questão. A Igreja não nega os abusos, tampouco ela esconde isso. Nós encontramos vários documentos oficiais que abordam esse tema. Contudo, ela nos mostra que isso não fazia parte da doutrina da Igreja. Tratava-se de casos isolados de pessoas mal intencionadas que faziam parte da Igreja da época. Gente,
A igreja é feita de pessoas e pessoas erram, pessoas se corrompem. E infelizmente isso acontece ainda hoje. Vira e mexe a gente se depara com maus exemplos de padres, de bispos, ou até de pessoas que fazem parte da diretoria de uma comunidade ou de uma pastoral. Quem nunca se viu numa situação dessas? Quantas pessoas se afastaram da igreja por situações como essas? Mas nós precisamos compreender que a igreja é maior do que isso. Sim, a igreja é a comunidade dos fiéis. Mas essas pessoas que eu citei, esses maus exemplos, não representam a verdade da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e é por isso que, mesmo depois de enfrentar tantos problemas, ainda assim ela se mantém de pé. Porque é o Espírito Santo que zela pela igreja. E foi nesse contexto que surgiu a Reforma Protestante. A igreja também não nega que ela precisava de uma reforma, mas não a reforma de Lutero. Já falamos em outros vídeos e vamos repetir. Lutero não propôs uma reforma, ele queria mudar toda a doutrina da igreja de 1500 anos. E isso não é uma reforma, isso é querer derrubar a casa para reconstruir outra. Mas o problema de fazer isso é que a gente não tem garantia nenhuma que essa casa nova não vai apresentar os mesmos problemas, ou até maiores. E foi o que acabou acontecendo. Mas o tema Reforma Protestante já está na nossa programação, então a gente vai falar melhor sobre isso outro dia. Pois o problema é justamente esse, querer dizer que a igreja estava totalmente errada. Pensamento que persiste até hoje no mundo protestante. E isso não é verdade. E eu posso provar. Duvida? Então olha só. Ao mesmo tempo que tínhamos péssimos exemplos de pessoas que distorceram a doutrina da igreja para ganhos escusos, nós tínhamos também outros tantos exemplos de vidas santas, como Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que juntos reformaram a ordem carmelita e buscaram restaurar a vida contemplativa na igreja, a importância da oração e da vida espiritual. Essencial para a vida da igreja, ou alguém questiona o poder da oração? São Filipe Neri, conhecido por muitos como o terceiro apóstolo de Roma, depois de Pedro e Paulo, uma vez que ele ajudou a restaurar Roma numa época que a corrupção era muito presente ali. Santo Inácio de Loyola, São Pedro Canísio e o último exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é São Carlos Borromeu, um cardeal e arcebispo de Milão. Ele foi uma figura central na implementação das reformas do Concílio de Trento. Borromeu trabalhou para melhorar a educação do clero, a disciplina e a pastoral. Esses, sim, verdadeiros reformadores, que buscaram corrigir os erros da igreja sem sair dela. E essa história de apontar o dedo para os erros da igreja para querer justificar a reforma protestante não faz sentido nenhum. A não ser que as igrejas que sucederam a reforma fossem exemplos de santidade. E sabemos que não é bem assim. Olha, eu até ia trazer uns vídeos, algumas reportagens de pastores que se envolveram com desvio de dinheiro, com adultério, com abuso de menores e tantos outros abusos e até crimes. Mas eu repensei e achei melhor não. Para não alongar ainda mais o nosso vídeo e por respeito aos nossos irmãos protestantes. Justamente porque eu entendo que isso não representa a totalidade dos pastores. Se eu fosse uma pessoa desonesta, eu poderia trazer esses exemplos, ou até daquele pastor que outro dia estava vendendo um pedaço de madeira da Arca de Noé, ou a pedra que Caim matou Abel, para dizer, tá vendo, pastores são todos enganadores e corruptos. Mas eu não acredito nisso. Mesmo não professando a fé protestante, eu tendo a crer que a maioria dos pastores são pessoas sérias e buscam levar a palavra de Deus aos fiéis. Mas é exatamente isso que eles fazem com a nossa igreja.
Eles pegam os erros de pessoas que abusaram da sua posição para ganhos pessoais e generalizam para toda a igreja. Mas isso não é justo com a Igreja Católica. Mas para finalizar, eu disse lá no começo que a indulgência é uma realidade que existe ainda hoje na igreja. Então, como eu faço para receber uma? Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Primeiro, a indulgência plenária para visita a uma igreja. Quais as condições? O fiel deve visitar uma igreja ou oratório e rezar um Pai Nosso e um credo. É necessário estar em estado de graça, o que implica em ter recebido o sacramento da penitência. O fiel deve receber comunhão no mesmo dia e rezar pelas intenções do Papa. E é requerido também que haja total desapego de qualquer afeto pelo pecado, mesmo venial. Segundo exemplo, a indulgência plenária no dia dos finados. Condições para essa indulgência: o fiel deve visitar um cemitério e rezar, mesmo que mentalmente, por todos os fiéis defuntos. Assim como na primeira indulgência, é necessário estar em estado de graça, ter recebido a comunhão e rezar pelas intenções do Papa. Também é exigido o desapego total de qualquer afeto ao pecado. Perceberam algo em comum entre as indulgências? Até fazendo uma ponte com um vídeo anterior onde falamos do purgatório, qual é o critério para ser salvo? Morrer em estado de graça. E é o que a igreja indica sempre ao fiel, buscar permanecer em estado de graça. Por isso, a igreja indica a confissão regular, estar em contato íntimo com Jesus através da Eucaristia, buscar não voltar a pecar e, claro, rezar pela intenção do Papa, que é o líder da nossa igreja, porém é humano assim como nós, e está sujeito a erros e a tentações assim como nós. Para que Deus o ilumine nas suas decisões, na sua conduta moral e na condução da Santa Igreja de Cristo. Amém? E aí, ficou claro para vocês o que significa indulgência e quais os problemas que tivemos a esse respeito no passado? Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, curte, compartilha com os amigos e não esquece de se inscrever no canal. Hoje eu fico por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.